dia a todos que estão presentes, também a todos que estão assistindo pela internet. Esse sermão de hoje, na verdade, é a continuação de um seminário que nós estamos fazendo no nível do Brasil, passando as orientações e as direções, do reverendo Kim para os líderes e também para as famílias, Então, nós já fizemos nos 4 distritos do Brasil, também fizemos uma reunião a nível da América do Sul e transmitimos a mesma mensagem. E agora chegou a vez do Distrito 1. Distrito 1 é o maior número de famílias, Praticamente a metade ou mais das famílias do Brasil está aqui. Por isso, ficou, para fechar com chave de ouro. Então, nós temos pouco tempo até o final do ano. Acho que todos sabem, não é segredo para ninguém. A Verdadeira Mãe, ela expandiu o período de registro, para as famílias Tchombo até o final desse ano. Não é segredo, ninguém tinha dúvida disso, Todo mundo sabia, Então, a expectativa, mundialmente falando, é que todas as famílias abençoadas se tornem família Tchombo. Acho que todos lembram quando a Verdadeira Mãe ela falou, a carta para o Verdadeiro Pai. Nós passamos aqui no sermão algumas vezes e enviamos esse material também. A Verdadeira Mãe fala que ela quer dar um presente para o Verdadeiro Pai. Isso foi em 2019, E ela falou que em 2020 ela queria dar um presente para o Verdadeiro Pai. E quem lembra o que era esse presente? Será que era um carro? Será que era uma moto? Será que era dinheiro? O que era? Quem lembra? Exatamente, famílias Tchombo. Então a Verdadeira Mãe falou que o presente que ela queria dar ao Verdadeiro Pai era que todas as famílias abençoadas do mundo se tornassem família Tchombo. Todas, ela enfatizou todas, Não é um pouco, não é uma porcentagem, não é a metade, mas todas as famílias Tchombo. Então, mundialmente, tem esse pensamento, essa visão. A nível da América do Sul também, e claro que sim, a nível do Brasil também, e também Distrito 1, cada missão, cada igreja local, não importa o tamanho, se é a igreja grande ou menor. A visão principal é todas as famílias devem se tornar família Tchombo. Todas, 100%. Certo? Então, gostaria de começar então mostrando as palavras, uma pequena parte da palavra da Verdadeira Mãe, onde ela disse no ano passado, 2020, quando as famílias se tornaram Tchombo, em 10 de outubro, a Verdadeira Mãe deu um discurso muito simples, quer dizer, não simples, um discurso pequeno, mas com uma mensagem muito simples, uma mensagem clara, Então ela disse assim: as famílias hoje registradas como Tchombo são os autênticos cidadãos do Chonilgu, registrados como os puros e claros Tchombo, tesouros celestiais, que os pais celestiais sonharam em ver. Então a Verdadeira Mãe, ela disse, ela continuou falando depois desse parágrafo, que os verdadeiros pais, os pais celestiais, estão esperando as famílias Tchombo desde o início da criação. Então, desde o início, o sonho de Deus é ver as famílias Tchombo, e não pôde ver durante milhares e milhares de anos, e em 2020, em 10 de outubro, Deus estava vendo pela primeira vez as famílias Tchombo. Então, acho que todo mundo lembra, a Verdadeira Mãe ficou emocionada nesse dia também, assim como todos que estavam presenciando. Então, o primeiro ponto, nós temos muitos pontos para explicar, muitas coisas, muitos detalhes, o que significa a família Tchombo e muitas coisas, mas eu acho que o ponto mais importante para se tornar a família Tchombo é praticar piedade filial para Deus e os verdadeiros pais. Então eu acho que esse ponto eu acho que já basta, já é suficiente para que todas as famílias se determinem para se tornarem família Tchombo e consigam ultrapassar todas as barreiras, consigam ultrapassar os desafios que vão aparecer e se tornarem família Tchombo. Então, quando nós nos tornamos famílias Tchombo, nós estamos praticando
piedade filial para os pais celestiais, piedade filial para os verdadeiros pais. Então, com esse coração na linha de frente da verdadeira mãe, com o coração e o desejo de dar um presente para o verdadeiro pai, claro que sim, para Deus, né, para os pais celestiais também, a verdadeira mãe, com toda a limitação, né, da idade, no meio da pandemia, a verdadeira mãe na linha de frente para estabelecer famílias Tiombô. Então, nós podemos conectar, né, com esse coração da verdadeira mãe, com essa motivação da verdadeira mãe, com esse esforço que ela está fazendo, e com isso nós podemos e temos que nos determinar, né, para ser família Tiombô. Isso deve ser algo bem absoluto e bem claro. Como nós temos pouco tempo, não adianta a gente falar muitas coisas detalhadas, complexas. Deve ser uma coisa bem simples. E o ponto principal da providência mundial é se tornar a família Tiombô. Não existe, né, outra coisa. Somente se tornar a família Tiombô é a primeira prioridade. Então, nós devemos colocar isso bem claro, né? Devemos ter isso bem claro na nossa mente, no nosso coração, para poder obter vitória, acompanhar o que a providência está precisando. Então, isso é uma oportunidade única na história, essa honra de se tornar a família Tiombô, nesse momento, quando Deus e os verdadeiros pais estão precisando, estão desejando, né, ou seja, servir de acordo com a necessidade, essa honra vai durar, né, pela eternidade, se nós conseguirmos atender isso dessa forma, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria colocar. A motivação principal para ser família Tiombô é servir aos verdadeiros pais, servir aos pais celestiais. Então, gostaria também de comentar aqui uma palavra, né, do verdadeiro pai e palavra da verdadeira mãe sobre a importância, né, de nos tornarmos famílias Tiombô. Então, o verdadeiro pai disse assim: agora eu lhes dei o nome de Messias, cada um de vocês é um Messias tribal. Lembrando, né, que para se tornar família Tiombô, deve ser o Messias tribal vitorioso. Eu preparei tudo o que vocês possam precisar, a fim de se tornarem um Messias nacional, mundial e cósmico. Então, o fundamento, o 95% de Deus, dos verdadeiros pais, já estão feitos, né? Aí o verdadeiro pai diz: eu preparei uma montanha de tesouro para vocês. Vocês irão herdá-los, uma vez que se tornem o Messias. Então o verdadeiro pai falou sobre uma montanha de tesouros. O que significa Tiombô? Tchom significa céu e Bo significa tesouros. É exatamente, de acordo com as palavras, né, do reverendo Kim, no ano passado, no seminário de visão, é exatamente esse mesmo tesouro que o verdadeiro pai falou muitos anos atrás, a verdadeira mãe está realizando agora, que são as famílias Tiombô, que são tesouros do céu. Então está bem conectado, né, aquele coração do verdadeiro pai com o coração da verdadeira mãe. Já tinha no coração e na mente do verdadeiro pai a providência da família Tiombô. Não é algo que de repente a verdadeira mãe falou: vamos inventar isso agora. Não é assim. É um fluxo da providência, né, que os verdadeiros pais, como completamente unidos em coração, estão seguindo. Por isso a verdadeira mãe disse, né, em 2019, assim, né: minha determinação de restaurar totalmente 7 nações até 2020, minha decisão de registrar todas as famílias abençoadas no Tiombô, ou seja, como famílias Tiombô, como Messias tribais celestiais. Esses são meus presentes para você, pai. Então, esse é aquele trecho da carta da verdadeira mãe, onde ela disse que 100% das famílias é o presente que ela quer dar aos verdadeiros pais. Então, tornando-se família Tiombô, nós nos tornamos tesouros celestiais. Então, a verdadeira mãe está mostrando o caminho para que todas as famílias ao redor do mundo possam cumprir a missão de Messias tribal e se tornar uma família Tiombô. Então, nós temos que acompanhar esse fluxo da providência. Na nossa mente não deve ter outra coisa, deve ter bem claro que o que a verdadeira mãe está desejando mundialmente e alinhar com isso e trabalhar junto com o mundo espiritual, trabalhar junto com Deus, aí nós podemos conseguir nos tornar a família Tiombô. Nós sabemos que tem desafios. No ano passado, quando nós nos tornamos família Tiombô, também tem desafio na parte financeira, tem desafio na bênção, no meio da pandemia. Mas, uma vez que a gente determina na mente, coloca dentro do coração que eu vou ser família Tiombô,
o mundo espiritual começa a se movimentar. Todas as famílias que se tornaram Chombo experimentaram isso. O mundo espiritual começa a se movimentar porque eles estão muito animados com isso. Eles estão esperando o nosso start, esperando a nossa determinação inicial para começar a trabalharem. Então nós sentimos isso muito claramente, que o mundo espiritual está esperando nós darmos o primeiro passo e depois eles vão começar a nos empurrar, a nos puxar, a tirar as dificuldades do meio e no fim nós vamos conseguir. Então, as famílias que se tornaram Chombo esse ano também sentiram esse tipo de apoio, né, e trabalho do mundo espiritual. Se chamarmos aqui as 200 famílias do Brasil para dar testemunho, elas vão falar a mesma coisa, que sentiram o mundo espiritual trabalhando, que sentiram os pais celestiais empurrando e as coisas foram se resolvendo e quando perceberam, se tornaram Chombo. E também vão falar do alívio depois de se tornar Chombo. Não é aquele alívio relaxado, agora não preciso fazer nada, não é esse tipo de alívio, mas é uma certeza, uma convicção de que a pessoa atendeu um pedido muito importante, né, da verdadeira mãe, enquanto está aqui na terra ainda. Então sente aquele alívio de que eu fiz a minha parte nessa questão de se tornar a família Chombo. Claro que depois tem mais providências e tem mais coisas que as famílias Chombo devem fazer também, com certeza, não acaba aí, né? Mas a gente não vai dar o segundo passo se a gente não der o primeiro passo. Então, realmente, a mensagem que nós estamos transmitindo, desde o reverendo Kim, ao presidente Coit aqui no Brasil, os líderes distritais, todos nós da Academia do Messias Tribal Celestial, a mensagem muito clara e simples é que nós temos pouco tempo até o final do ano, que é o período, né, para se tornar Chombo. Então, o foco principal deve ser investir energia absoluta, 100% de energia para ser família Chombo. Então, toda a liderança, todas as famílias, aquelas famílias que já são família Chombo também, o foco, né, deve ser apoiar as famílias que não são Chombo ainda. Pode apoiar fazendo bênçãos, né, horizontais, pode apoiar de muitas formas. Se quiser apoiar financeiramente também, não é proibido, fique à vontade. Ou seja, o foco principal e bem claro, né, é se tornar família Chombo. Então a gente vai estar falando alguns pontos, né, sobre isso, algumas questões práticas também, administrativas, porque nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, motivando as famílias para que se tornarem Chombo e também temos que cumprir aquela parte, né, administrativa que a sede mundial pede, que é criar contas no site, e avaliação, e certificados, e muitas coisas. Se a gente não fizer os dois juntos, a família pode ser reprovada. Então, é muito importante todos saberem um pouco também dessa parte prática, né, como que nós estamos fazendo. Para se tornar Chombo, não é apenas dar o nome numa lista, tem mais coisas, né? Temos certificados para retirar, temos alguns documentos que tem que ser feito, recolhimento de dados, então isso é importante ocorrer junto, né? Então, os dois requisitos principais, como eu acabei de mencionar, né? Libertação de antepassados, no mínimo, né, a libertação de antepassados deve ser concluída esse ano, e também a parte das bênçãos horizontais. As famílias abençoadas, que não são Chombo ainda, que vão se tornar Chombo esse ano, devem colocar bem claro esse ponto, né? Concluir a libertação de antepassados é absoluto, até o dia 19 de dezembro, que é o próximo seminário, né, tem que concluir, e as bênçãos horizontais, até o final do ano, é possível concluir também, até o último dia do mês, né? Então, até o dia 19 de dezembro, quer dizer, no dia 19 de dezembro, será o seminário Chombo, o seminário de libertação e bênção de antepassados. Essa, na verdade, é a data para a gente terminar também com todo o processo de criar as nossas contas no site e muitas coisas, né? Então, é muito importante gravar essa data, concluir a libertação de antepassados até lá e também cada link que nós enviarmos para recolher dados, cada informação que for solicitada, é importante que termine até essa data. Então, a gente fala que tem até o final do ano, mas, na verdade, vamos pensar até o dia 19 de dezembro, porque até lá nós temos que recolher muitas informações. Até lá, as famílias devem concluir a libertação de antepassados e até o último dia do ano deve concluir também as bênçãos horizontais. Um ponto muito importante sobre a libertação de antepassados, que já ocorreu esse problema esse ano
e também já ocorreu no ano passado, no processo, né, para virar Tiombô. Não esquecer de solicitar a libertação até 430 gerações após concluir 210. Para quem já concluiu, sabe como funciona, né? Quando você termina a libertação de 210, a libertação até os 430, você não vai pagar, é grátis. Mas você tem que solicitar, você tem que falar, tem que pedir e falar na hora de fazer a inscrição. No ano passado teve família que ficou muito arrependida porque esqueceu de pedir. E ela poderia ter se tornado Tiombô ano passado e não se tornou porque ela constava a libertação só até 210, simplesmente porque ela não falou para a pessoa na mesa de inscrição, faça a libertação até 430, porque não paga nada de 210 para cima, né? Mas tem que pedir, você tem que falar. Às vezes a pessoa que faz a inscrição vai te lembrar, mas não é obrigação dela, não é responsabilidade dela lembrar. É responsabilidade da família falar, né? Olha, faça também a libertação até 430. Então, nesse seminário de 19 de dezembro, todo mundo que concluir a libertação de antepassados tem que falar para a pessoa ali, né? O mesário ali, né? Coloca também a conclusão da libertação até 430. Não esqueça disso, senão o seu histórico não vem completo e realmente você não consegue ser Tiombô por causa desse pequeno detalhe, esquecimento, né? Então, coloquei com bastante ênfase, né, a letra, bem destacada, para não esquecer mesmo. Antigamente as pessoas escreviam na mão assim, né? Lembro na época de membro interno, quando estava fazendo jejum, a gente escrevia na mão assim, jejum, para quando for comer alguma coisa você lembrava, né? Eu acho que pode fazer a mesma coisa. Quando for fazer a inscrição, escreva na mão ali, né? Não esquecer de solicitar a libertação. Realmente para não esquecer, né? O mundo espiritual pode apagar a nossa memória na hora ali, depois que passa 1 minuto a gente lembra que não fez. Então realmente vamos ter atenção a esse ponto também. A importância da providência Tiombô. Então tem alguns pontos aqui baseados em muitas palavras que nós já ouvimos, principalmente o seminário de visão que nós ouvimos, todas as aulas, né, do Messias Tribal Celestial, as aulas que nós fizemos, né, durante 2 vezes na semana, todo mundo lembra disso também durante um bom tempo. Então coloquei alguns pontos aqui para a gente entender a importância, né, a profundidade de se tornar a família Tiombô. Então, qual a importância da providência do registro Tiombô? Primeiro, para herdar o fundamento vitorioso dos verdadeiros pais. Então, quando nós nos tornamos famílias Tiombô, cumprindo a nossa porção de responsabilidade, nós podemos herdar o fundamento dos verdadeiros pais, porque nós estamos cumprindo o nosso 5% de responsabilidade diante dos verdadeiros pais. Então, nós vamos herdar esse fundamento vitorioso, cósmico, que os verdadeiros pais já têm, esse fundamento virá para a nossa família, e com certeza nós alcançaremos mais sucesso, tanto no nível individual, também no nível familiar, e também no nível providencial, no nível, né, de restaurar nossos filhos espirituais. Então, tornando-se família Tiombô, todo esse fundamento gigante, vitorioso dos verdadeiros pais, será transmitido, será canalizado para a nossa família, né, também. Então, esse é um ponto importante para a providência, para se tornar, né, família Tiombô. Como eu já mencionei no início também, nós nos tornamos família Tiombô a fim de praticar piedade filial e servir aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. Então, por meio das atividades do Messias Tribal Celestial, quando nós nos tornamos famílias Tiombô vitoriosas, que significam, né, tesouros do céu ou tesouro celestial, nós estamos praticando piedade filial para os pais celestiais e os verdadeiros pais. Então, esse é o mais alto, né, grau de prática de piedade filial, porque é isso que os verdadeiros pais estão necessitando no momento. Para avançar, né, a providência, os verdadeiros pais estão nos pedindo para ser família Tiombô. Essa é a razão porque, após receber o relatório de quantas famílias abençoadas se tornaram Tiombô mundialmente, a verdadeira mãe, então, resolveu estender o período. Então, nós temos que não só entender a extensão do período, mas por que a verdadeira mãe estendeu o período para se tornar Tiombô. Não foi por acaso, não é porque não tinha outra coisa para fazer, então vamos fazer isso, não nada disso. Tem uma razão por que ela, ao ouvir o número de família Tiombô mundial, decidiu, então, estender alguns meses para a família se tornar Tiombô. A razão é porque essa é uma necessidade providencial
prioritária no momento. Ou seja, a verdadeira mãe precisa estabelecer essas famílias Tchombô para avançar mais e mais a providência da visão 2027. Então, se a gente consegue entender por trás por que a verdadeira mãe aumentou o período, nós devemos ficar bem motivados, devemos ficar bem animados, determinados, né, para nos tornarmos família Tchombô. Então, quando nós olhamos a importância, quando nós vemos a importância de ser família Tchombô, aquelas dificuldades vão ficando menores. Então, no início, quando você pensa família Tchombô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Parece que a dificuldade é desse tamanho e a motivação assim, mas quando a gente vai entendendo a importância e conectando, né, espiritualmente, a nível de coração com isso, as dificuldades vão diminuindo, chega um momento que elas vão ficar insignificantes, apesar de que elas existem, mas elas vão ficar insignificantes. Significa o quê? Que a nossa capacidade aumentou, significa que nós trouxemos Deus e o mundo espiritual, e nossos antepassados, né, para trabalhar junto com a gente. E a gente não está mais trabalhando somente com a nossa força, mas tem os 95% de Deus também, tem os 95% que o mundo espiritual vai ajudar a fazer. Então, muitas famílias realmente experimentaram isso, nos relataram isso, né, que aquelas dificuldades foram diminuindo, ficando pequena, perdendo a força, e quando ela percebeu, ela era a família Tchombô. Aí vem aquele pensamento, foi mais fácil do que eu pensava. Quase com certeza que todas as famílias Tchombô sentiram isso em algum momento. Parecia uma barreira muito grande que às vezes Satanás pode colocar na frente do nosso olho, né? Porque quando a providência é muito importante, então Satanás também fica com o olho muito aberto, né? Opa, o que eu posso fazer para atrapalhar? E vai colocar muitas coisas, pensamentos, barreiras e muitas coisas para atrapalhar. Mas, durante os rondoquês, durante o seminário de visão e durante todas aquelas aulas que nós ouvimos o reverendo Kim falar muitas vezes, acho que ficou bem gravado na nossa mente, é que quando nós trazemos o mundo espiritual, os espíritos absolutamente bons, trazemos os nossos antepassados e trazemos Deus para fazer a providência junto, a nossa força fica gigante, a gente consegue vencer tudo isso. É a única forma de ultrapassar essas barreiras que Satanás coloca, é trabalhando junto com o mundo espiritual, junto com os pais, trazendo Deus, né, para trabalhar com a gente e junto com nossos antepassados. Caso contrário, a gente vai sentir que nós somos muito fraquinhos, se a gente for lutar sozinho, né? Então, para se tornar família Tchombô, é absolutamente necessário trazer Deus e trazer os espíritos absolutamente bons para trabalhar junto com a gente, né? E tudo isso começa com a nossa convicção, a nossa determinação. A última vez que o presidente Coit falou sobre isso, ele falou uma palavra muito interessante, né? Que se eu disser, não tenho dinheiro, não consigo, não posso, se eu começar por isso, já é uma declaração de derrota. Eu acho que não dá, é um valor muito alto, não vai dar certo. Mas se a gente começar dizendo, sim, eu vou fazer, com fé, aí o mundo espiritual trabalha, Deus trabalha e resolve a parte financeira, resolve tudo que tem que resolver. Eu tenho certeza que tem famílias Tchombô que estão se coçando aí na cadeira, pensando, sim, eu senti isso, é verdade, eu experimentei esse tipo de coisas. Porque no dia a dia, as famílias Tchombô falam para a gente sobre isso, né? Que teve milagre, teve ajuda do mundo espiritual, Deus trabalhou junto e sozinho não iria conseguir. Não é só questão de ter o dinheiro, não ter o dinheiro, tem muito mais coisas além disso, né? Então, trazer o mundo espiritual, trazer Deus para trabalhar junto, nossos antepassados, eles vão ser beneficiados quando nos tornarmos família Tchombô. Então, eles são os primeiros que querem que a gente se torne família Tchombô. Por que não usar toda essa força deles junto? Seria um desperdício não utilizar a força dos nossos antepassados para nos tornarmos família Tchombô. Outro ponto importante, né, para nos tornarmos família Tchombô, na verdade é o mesmo ponto, né, que eu estava falando agora, né? Praticar a piedade filial para a verdadeira mãe durante o tempo de cruzamento da nossa vida com a vida dela aqui na Terra. Com certeza isso é algo, né, que vai durar pela eternidade, a importância desse período. A nossa vida está cruzando com a vida da verdadeira mãe e esse período de cruzamento é o período mais importante de toda a história. Tanto do passado quanto do futuro, de todas as épocas. Daqui 1 bilhão de anos,
nós vamos estar lembrando desse período de cruzamento com a verdadeira mãe aqui na Terra, com os verdadeiros pais, né? Só que no caso do verdadeiro pai já está no mundo espiritual. Só que não é só, a importância não é somente cruzou a nossa vida ou não, porque a vida dela está cruzando com 8 bilhões de pessoas, está cruzando do mesmo jeito. Então não é a minha vida cruzou com os verdadeiros pais ou não cruzou, não é isso o ponto principal. É, uma vez que a minha vida coincidiu com a vida dos verdadeiros pais, da verdadeira mãe, o que eu fiz nesse período? Essa pergunta é mais importante. O que eu fiz nesse período de cruzamento é mais importante do que cruzou ou não cruzou. Porque 8 bilhões de pessoas também estão vivendo junto com os verdadeiros pais. Mas o que estão fazendo no momento? Então, unir de coração com a verdadeira mãe, entendendo, né, o que a verdadeira mãe está querendo. Sempre que a verdadeira mãe fala alguma coisa no informativo semanal, a cada 1 minuto aparece a palavra família Tchombo. Se ela está falando isso toda hora, mostra para a gente a importância que ela está dando sobre isso, né? Então, vamos pensar nisso, né? Vamos servir os verdadeiros pais, nesse caso a verdadeira mãe, diretamente na terra, ultrapassando o nosso limite, né? Ultrapassando as nossas dificuldades humanas, trabalhando junto com o mundo espiritual, e isso realmente vai ser o nosso orgulho, isso vai ser o orgulho celestial das nossas gerações no futuro. Então, realmente, a finalidade dessa turnê distrital, né, que o reverendo Kim pediu para fazer, é despertar esse tipo de pensamento, despertar esse tipo de sentimento, é fazer cair essa ficha na cabeça de todas as famílias que não são Tchombo ainda, que devem, sim ou sim, se tornarem Tchombo esse ano. Por que tem que ser esse ano? Porque o próximo Tchombo é só 2027. A gente não sabe o que vai acontecer até lá, francamente falando. Eu não gosto muito de ficar falando disso, mas nem sabemos se a gente vai estar vivo ou não. Será que a verdadeira mãe vai estar lá para fazer a oração para a gente de Tchombo? Então a gente não sabe nada disso. Então realmente não temos outra opção. Ou nós podemos nos tornar Tchombo agora, ou nos tornar Tchombo agora. Podemos escolher uma das duas. São 3 opções, na verdade. Ou se tornar Tchombo agora, ou se tornar Tchombo agora. E adivinha qual que é a terceira? Se tornar Tchombo agora. 3 opções para escolher, tá bom? Temos que ser Tchombo, não tem outra maneira de pensar, né? Nós também realizamos a providência da família Tchombo para a perfeição individual e perfeição familiar. Quando nós fazemos atividades do Messias Tribal Celestial, fazendo bênçãos na rua e muitas coisas, testemunho, quando nós damos testemunho para a nossa tribo, que é um requisito, né, para se tornar Tchombo, nós educamos através do princípio divino, nós podemos caminhar rumo à perfeição da família e à perfeição individual. Porque nesse processo de virar família Tchombo, vão aparecer todas as oportunidades para lapidar, resolver a minha natureza decaída, para crescer o meu coração de amor verdadeiro. Então, nos tornamos famílias Tchombo para ocupar a posição de famílias aperfeiçoadas. A posição de pessoas, indivíduos aperfeiçoados também. E no processo prático para ser Tchombo, nós passamos por todas essas experiências de resolver nossa natureza decaída, crescer o nosso amor verdadeiro e desenvolver nosso coração. E com isso, a gente está caminhando para a perfeição individual e perfeição familiar. Nós também nos tornamos famílias Tchombo para estabelecer o fundamento para a restauração nacional. Então, nós não podemos pensar que a restauração nacional é apenas um trabalho que a UPF vai fazer, fazendo eventos com presidentes, com deputados, com senadores. Não é isso. Isso é uma parte de atividade externa. Na verdade, o fundamento mais importante para a restauração nacional é o número de famílias Tchombo que tem naquela nação. Então, se 100% das famílias se tornarem Tchombo esse ano, que é o que nós temos que fazer, com certeza o fundamento interno para a restauração nacional vai ser feito. Então vai ser só uma questão de tempo e uma questão de fazer atividade para a restauração nacional. Então, família Tchombo não é somente para o meu orgulho, não é isso. Família Tchombo está conectado com a restauração nacional, mais profundamente do que nós podemos imaginar. Então, vamos nos tornar a família Tchombo também com essa mentalidade, né, de apoiar a restauração nacional. Como que eu posso me tornar, apoiar a restauração nacional?
eu não consigo restaurar o presidente ainda, não consigo restaurar o senador, o deputado e outros, mas eu posso me tornar a família Tchombo. Essa é a minha contribuição para a restauração nacional. Então vamos colocar mais esse item, né, de importância para nos tornarmos família Tchombo. Restauração nacional depende do número de família Tchombo que tem na nação. Então tem uma palavra do verdadeiro pai, da década de 90, que ele diz assim, né? Quando cumprirem as suas missões como messias tribais, em todo o mundo as nações serão restauradas naturalmente. Então, lembrando, né? Muitas palavras do verdadeiro pai antiga só fala do messias tribal, ainda não tinha definido essa expressão, Tchombo, mas para ser Tchombo nós temos que ser messias tribal vitorioso, então é a mesma coisa. Ter vitória no messias tribal é se tornar a família Tchombo, a mesma coisa, né? Então, vamos nos tornar a família Tchombo esse ano para a vitória da restauração nacional também. Antes de 2027, nós temos que restaurar o Brasil, sim ou sim. E o fundamento das famílias Tchombo é principal nesse ponto. Não é um evento, não é trazer alguma autoridade aqui para ele falar. Isso tudo é muito importante, mas não é o ponto principal. O ponto principal é o número de família Tchombo daquela nação. O mundo inteiro está trabalhando com essa mentalidade, né, de vamos aumentar a família Tchombo para acontecer a restauração nacional. Tem ligação direta. Se nós realizarmos 100% de família Tchombo, nós vamos quebrar todas as barreiras que Satanás tem colocado para atrapalhar a restauração nacional. Então, é muito importante, né, que nós realizamos as famílias Tchombo 100% no Brasil para a vitória da restauração nacional. Então, todas as barreiras vão começar a ficar pequenas. Hoje, quando nós pensamos na restauração nacional, nós podemos pensar um monte de dificuldade, um monte de coisas, mas quando nós conseguimos vitória das famílias Tchombo 100%, não faltar nenhuma família Tchombo no Brasil, aí nós vamos ver que as barreiras vão ficando pequena, quando perceber a restauração nacional está feita. Então nós temos que focar nessa estratégia, pensar claramente desse jeito, né? Não pensar muitas coisas complexas, mas vamos fazer família Tchombo e com isso vamos cumprir a restauração nacional. Também, claro que sim, nós não estamos fazendo a providência no Brasil apenas e somente pelo Brasil. Toda a vitória da restauração nacional está conectada com a restauração da nação de Deus e com o mundo de Deus. Quando nós temos vitória de famílias Tchombo em nossas nações, nós estamos apoiando a restauração da Coreia Unificada Celestial, estamos apoiando a restauração do mundo unificado celestial, que a verdadeira mãe declarou. Pelo menos 1/3 da população tem que ser restaurada. Então, está tudo conectado uma coisa com a outra, não é somente para fazer família Tchombo no Brasil, para que o Brasil se torne família Tchombo vitoriosa. Tem mais coisas, além disso, tem um propósito ainda maior do que isso, né, que é conectar com a restauração do mundo celestial unificado e da nação de Deus, que é a restauração da Coreia também. Então é importante nós colocarmos mais esse ponto, pode ver que tem muitos pontos importantes porque nós devemos ser famílias Tchombo. Então, como nós temos um tempo curto até o final do ano, mais uma vez eu quero dar ênfase na estratégia bem clara e estratégia bem simples para entender. Porque se nós falarmos algo muito complexo, fica difícil, a gente vai levar um mês para cair a ficha e depois vamos começar a praticar. E nós não temos um mês mais, temos menos que um mês. Hoje que dia que é? Dia 21. Nós temos até o dia 19, nós temos menos que um mês, na verdade, para fazer muitas coisas. Então, o tempo é curto, então a estratégia tem que ser simples e fácil de entender. Então, o que eu vou falar agora nos próximos slides é o que nós já declaramos como meta e como estratégia principal para a América do Sul Celestial também, e claro que sim, para o Brasil. Cada estado, cada discípulo, cada distrito, né, cada setor de São Paulo, cada pastor estadual e cada missão, devemos focar claramente nessa estratégia que eu vou mostrar em seguida, né? Então, primeiro, para cumprir a parte vertical, no seminário Tchombo do dia 19 de dezembro, todas as famílias abençoadas devem concluir pelo menos a libertação de antepassados, porque este é o requisito mínimo para poder se tornar família Tchombo. Devemos considerar esta oportunidade única, pois o próximo registro Tchombo será apenas em 2027. Temos recebido relatórios de famílias que estão mobilizando o mundo espiritual e têm experimentado milagres na parte financeira, trabalhando junto com o mundo espiritual e experimentando o poder de Deus. Então, o primeiro ponto, a primeira estratégia é
concluir a libertação de antepassados no dia 19 de dezembro. Não tem outra coisa. O primeiro ponto da estratégia, simples, né? Acho que não é complicado para entender, é isso. Somente concluir a libertação. Claro, depois a bênção vai ser feita no futuro, né? Mas nesse ano a libertação tem que ser concluída. Então, imagina um caso, eu consultei uma pessoa, né, esses dias para trás, a pessoa estava com uma dúvida, que essa dúvida não pode ter mais nessa altura, né, da história. Se a pessoa tem essa dúvida, ela deve esclarecer rapidamente, mas ela faltava algumas gerações para concluir a libertação, e ela tinha um dinheiro que dava para concluir a libertação, mas ela queria avançar a bênção. Então ela perguntou, será que eu concluo a libertação agora? Ou será que eu faço a bênção das primeiras 7 gerações? Entendeu? A dúvida que ela estava? Realmente não podemos ter essa dúvida agora, porque imagina, você faz a bênção da primeira 7 geração e você não se torna tchombo, porque você não concluiu a libertação. Então, nesse momento, se você tem o valor só para concluir a libertação, não pensa na bênção do antepassado agora. Deixa a bênção para depois. Faça a libertação absolutamente até 210 e não esqueça de solicitar a libertação, né? Que vai acontecer a libertação até 430. Se esquecer esse ponto também é um problema. Tem que falar para a pessoa da mesa, olha, já que eu estou pagando, né, concluindo até a 210, já coloca no papel aí para terminar até 430. Não pode esquecer esse ponto. Se deixar de ser família tchombo por causa disso, seria uma situação bem ruim, né? Então, esse é o primeiro ponto, concluir a libertação até, quer dizer, no dia 19, no seminário que vai ter, né? Então, esse é o primeiro ponto da estratégia bem clara. Nós temos exemplos, não preciso repetir, mas o exemplo, né, do casal de missionários Adilson e Elaine, o vídeo está disponível por aí, para todo mundo assistir. Mas, junto com o mundo espiritual, eles quebraram barreiras e começaram a fazer muito resultado na restauração material. Se determinou a se tornar tchombo após ouvir as palavras, né, do reverendo Kim no seminário, e mesmo com toda a circunstância, tem filhos pequenos, situação financeira apertada, mesmo com toda a circunstância difícil, o que aconteceu? Eles se tornaram família tchombo, ou seja, viraram família tchombo em outubro. Então é um exemplo do mundo espiritual trabalhando, de Deus trabalhando, mas o mundo espiritual e Deus só vai trabalhar quando a gente dá o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, então Deus e o mundo espiritual fica motivado com a gente e começa a trabalhar junto, né? Também tem outros casos que nós escutamos relatórios, né, no Rundoque, de a família foi restaurar material, já colocou uma meta muito alta, e na metade do dia já tinha cumprido essa meta e sentiu que o mundo espiritual estava ali trabalhando, empurrando, né, para fazer mais, e resolveu dobrar a meta. E o que aconteceu? No final do dia também já tinha conseguido o valor dobrado da meta. Então, o mundo espiritual está trabalhando muito nesse sentido, né? Então, eu me lembro, alguns anos atrás, quando a gente falava de libertação, na cabeça da liderança tinha um pouco de medo de falar, de insistir nessa questão da parte financeira para se tornar tchombo. Mas hoje, com essa urgência da providência, realmente não há problema a pessoa vender o carro, vender a casa, terrenos, pegar emprestado, nada, tudo isso deve ser levado em conta para se tornar tchombo. O pastor Daí falou, né, nos últimos sermões, né, se você tem 2 carros, vende um, mas se você tem um, pode vender também se quiser, não tem problema. Não é somente se tiver 2, né? Se tiver 2 vai ser mais fácil, né? Então, assim, leva tudo isso em consideração. Depois de alguns anos, tendo se tornado família tchombo, nessa oportunidade única agora, né, até 2027, é completamente diferente o pensamento, o sentimento das pessoas daqui a um ano, né? Na verdade, em 2027, a gente nem sabe como vai ser o requisito lá. Pode ser que muda tudo, a providência vai mudando, as coisas vão alterando, né? E se 2027, para se tornar tchombo, se por acaso o requisito for restaurar literalmente 430 famílias? Imagina, não tem como saber. Pode ser que sim, pode ser que não. É difícil saber, mas e se for? E se a libertação de antepassados for até não sei, 4.300 gerações, não sei. Ou seja, as circunstâncias podem mudar, a gente não tem como saber, né? Então, realmente, vamos nos tornar família tchombo, com certeza, nesse ano.
Outro ponto da nossa estratégia é a parte horizontal. A parte vertical e horizontal não pode faltar, como nós bem sabemos, né? Então, a fim de cumprir o requisito horizontal, nós vamos criar, já estamos, né, praticando isso na verdade, né? Vamos criar grupos de apoio para apoiar as famílias que ainda não completaram 430 bênçãos horizontais. Como líderes e donos dessa providência, nós estamos na posição de garantir que as famílias abençoadas consigam 430 bênçãos horizontais em cada igreja. E não podemos deixar nenhuma família ser reprovada por falta de bênçãos horizontais. Eu me lembro, alguns meses atrás, quando eu consultei, né, com o reverendo Kim, falando dessa parte da bênção horizontal, que algumas famílias, devido à pandemia, tal, explicando, né? Aí ele falou bem claramente, o líder da igreja deve ser dono dessa meta, não é a família abençoada em si. Claro que a família abençoada não vai ficar relaxada, não é essa a mensagem. Mas o líder da igreja deve assumir responsabilidade sendo dono da meta horizontal das famílias abençoadas. Então, todos os líderes, né, missionários, pastores distritais, pastores estaduais, líderes de setores também em São Paulo, claro, devem se tornar dono, na verdade já estão praticando isso, né? Essas fotos aí são de São Paulo e tem muito mais, né? Devem se tornar donos da meta horizontal das famílias. Então, se na minha igreja tem 10 famílias, precisamos de 2.700 bênçãos, vamos formar um grupo de famílias, incluir todo mundo, incluir famílias Tchombô, o próprio líder, o próprio pastor também pode fazer junto, e vamos dar as bênçãos horizontais para distribuir para essas famílias. Então, realmente, mais uma vez, né, o líder da igreja deve ser dono dessa bênção horizontal e não deixar falhar por causa disso. Uma vez que não envolve diretamente a parte financeira, igual a libertação de ter passado, né, diferente, então se torna muito mais fácil o requisito horizontal. Se uma família não virar Tchombô porque faltaram ali 50 bênçãos, 100 bênçãos, também é uma situação bem triste. Então vamos fazer um banco de dados, né, de bênçãos, vamos fazer com que as famílias cumpram sim ou sim a parte horizontal também. A parte horizontal nós temos até 31 de dezembro, né, para concluir. A parte vertical nós temos que cumprir até 19, como eu já havia mencionado. Então, temos que fazer a parte horizontal e a parte vertical. Uma estratégia importante que nós não podemos deixar de fazer é descobrir os pais espirituais das famílias Tchombô. Aquelas 200 famílias Tchombô no Brasil, elas têm seus pais espirituais. Claro, nem todos estão no Brasil, certamente, mas nós podemos procurar os pais espirituais dessas famílias, porque para eles a situação está mais fácil. Então, se você tem 10 famílias Tchombô, você vai ter 10 pais espirituais por aí. Na verdade são 20, porque tem o pai espiritual do esposo e da esposa. Então 10 famílias Tchombô produz 20 famílias Tchombô novas. Porque os pais espirituais precisam fazer apenas 50. Até a doação de bênção também é 50. Então se torna fácil. E realmente, como nós temos um tempo muito curto, a gente não pode deixar de dar essa ênfase muitas vezes, porque de vez em quando parece que Deus quer mostrar uma realidade, né? Aparece alguma família falando alguma coisa que a gente percebeu que aquela família não entendeu alguma coisa ainda. Por exemplo, essa questão de que se o meu filho espiritual se tornou Tchombô, se o meu filho espiritual já fez 430, eu preciso fazer só 50. Tem família que não está muito ciente desse ponto ainda. Então, eu sinto que isso, como parte dos líderes, nós temos que falar mais, explicar mais, procurar essas famílias e espalhar essa mensagem. No ano passado teve, infelizmente, né, esses exemplos não bons, nós temos exemplos no passado que aconteceu também, né? Então, no registro do ano passado, tinha família que não se tornou Tchombô porque não sabia desse ponto. Ela tinha 2 filhos espirituais que viraram Tchombô, significa que ela iria fazer apenas 50 bênçãos, mas ela já tinha mais de 20 filhos espirituais, então nem era 50, era só 30 bênçãos horizontais, que é a coisa mais fácil do mundo, pensando, você pode fazer aqui na praça, rapidinho, e ela iria também fazer a doação de bênçãos só para 30 casais, ou seja, 30 vezes $5, nada, não é um valor exagerado, né? Ou seja, ela tinha toda a condição para ser Tchombô. Como não foi esclarecido para ela esse ponto, ou ela não caiu a ficha, ou de alguma forma ela não sabia disso claramente, ela não virou Tchombô. Depois, quando eu comentei com ela, ela ficou muito chocada, né? Por que eu não sabia? Por que não...
Ela ficou arrependida, na verdade, né? Por que eu não prestei atenção nesse ponto? Então, nós sabemos que é assim, para a pessoa entender um ponto, ela tem que escutar aquilo 4 vezes, 5 vezes, não é uma vez só. Já existe estudos, né, da psicologia que mostra isso. Falar uma vez só, ela vai entender 20% ali no máximo do que foi falado. Então, nós temos que falar mais vezes, 5 vezes, 10 vezes, 1 milhão de vezes, para que não deixe nenhuma família de fora por causa dessas questões. Então, vamos procurar os pais espirituais de quem já são Tiombô, os pais espirituais de quem já concluiu 430 e avisar para eles que o caminho para eles está muito fácil, o caminho para eles está muito mais rápido, né, para conseguir. Então, o que eu acabei de falar agora, né? Quando a família Tiombô faz 430, os pais espirituais vão herdar dele e vão fazer apenas 50, né? Tanto o lado do esposo quanto o lado da esposa são beneficiados. Então, é o número de família Tiombô vezes 2. Então, uma família Tiombô vai beneficiar 2 famílias. Também, esse ponto não está muito claro para muita gente, nós temos que esclarecer, nós temos que falar isso, né, muitas vezes. Por exemplo, no meu caso, a família dos meus pais espirituais vão herdar o nosso fundamento e vão trabalhar somente com 50 casais. Os pais espirituais da minha esposa também, que são famílias diferentes, né? Também vão herdar. Então, uma família vira Tiombô, beneficia 2 lados. Isso realmente é algo muito importante, mas eu sinto que não caiu a ficha de todo mundo ainda. Tem famílias que não sabem ou não prestaram atenção nesse ponto ainda. E realmente, como líderes, né? Nós temos que falar isso toda hora, passar isso, transmitir isso muitas vezes, né? Para que as famílias possam entender esse ponto. Com relação à doação de bênção, também é a mesma coisa, o pai espiritual vai lidar apenas com 50 casais, né? Esse ponto nós já falamos muitas vezes, mas eu acho importante darmos uma ênfase aqui, é que quem pode receber a bênção esse ano, está mais fácil a situação, porque no ano passado apenas o casal poderia receber a bênção e o casal tinha que estar juntos. Eu me lembro a gente batendo na porta das casas para dar bênção, ou fazendo na rua, e quando perguntava assim, o seu esposo ou a sua esposa está aí? Ela falava, não está. A gente já desanimava porque, tá bom, a gente volta depois. E passava 10 casas assim, às vezes uma casa tinha um casal. Então, realmente, quem virou Tiombô ano passado sabe que foi assim. Mesmo assim, teve pessoas que fez em 2 meses, teve pessoas que fez em 40 dias, claro que com a ajuda e o apoio, né, do mundo espiritual junto. Só que agora é diferente, aquilo foi no passado, agora os casais podem receber. Quando tiver os 2 cônjuges, pode receber. Se tiver apenas um, ou marido ou esposa, pode receber do mesmo jeito. Então facilitou demais a coisa, melhorou 2, 3, 4, 5 vezes. Além disso, solteiros podem receber acima de 18 anos. Se você der para o solteiro de abaixo de 18 anos, pode dar também, mas não vai contar no número, né? Mas solteiros acima de 18 anos e viúvos também. Ano passado a gente não dava para viúvo também. No caso do solteiro, quando ele receber a bênção, quando ele receber o vinho, nós temos que colocar na mente que nós temos que prepará-lo para receber a bênção de solteiro depois. Não é que ele tem que fazer um compromisso naquele momento. Esse é um ponto também que algumas pessoas confundiram, né? Ela achava que só podia dar o vinho para o solteiro se ele se comprometesse naquele momento que vai receber a bênção, mas isso é impossível de acontecer, ele nem é membro, nem viu o princípio divino. Então não é isso, não confunda desse jeito, não é essa forma. Nós temos que trabalhar com ele no futuro para receber a bênção. Você pode dar a bênção para ele ali e no futuro trabalha com ele para receber a bênção. Não é que ele tem que assinar um compromisso ali, eu vou receber a bênção no futuro, ele nem sabe o que é bênção. Então não vamos confundir esse ponto também, tá bom? E o viúvo a mesma coisa, o viúvo temos que preparar para receber a bênção com o mundo espiritual depois. Esse ponto todo mundo já sabia praticamente, foi falado muitas vezes, mas repetir nunca vai ser demais, quando se trata de algo tão importante, né? E quem pode dar a bênção? Quem pode dar a bênção são famílias abençoadas. Significa que temos que verificar a situação das famílias abençoadas antes, né, delas se tornarem Tiombô, principalmente se a família está regularizada, né, no departamento de família e etc. Isso aí cada líder, né, verifica esse ponto, né? Algumas questões práticas do processo de avaliação do registro das famílias Tiombô 2021. Então, como vamos estar fazendo isso, né, na prática, né? Primeiro,
A nível distrital, existe o líder distrital e existe o coordenador do registro Tchombo. Foi estabelecida essa pessoa, né, para apoiar. Então, o líder distrital, ele é a pessoa responsável principal pelas famílias candidatas ao Tchombo. O líder distrital, ele é o dono da Providência Tchombo dentro do seu distrito. O que eu quero dizer? Que o líder distrital não vai ficar alheio, sabe? Deixa a Providência Tchombo acontecer lá que eu vou fazer outra coisa. Não, o líder distrital está ali dentro da Providência Tchombo, orientando, cuidando, animando as famílias e os líderes que estão abaixo dele, ajudando o trabalho do coordenador também. Então, esse é o papel, né, a função do líder distrital. Trabalhando nesse sentido, vamos conseguir vitória, né, dentro de cada distrito do Brasil. E cada distrito tem o coordenador. O trabalho dele é apoiar a Academia do Messias Tribal Celestial Nacional nas questões práticas e administrativas do processo do registro Tchombo. Esse coordenador vai fazer, né, contas no site, vai solicitar informações, vão recolher planilhas, etc. Então, é importante saber que existe esse coordenador. Muitas vezes ele vai entrar em contato com a família diretamente, muitas vezes ele vai entrar em contato com o missionário, vai entrar em contato com o líder de setor, vai entrar em contato com o pastor estadual. Então, é importante atender bem esse coordenador, porque ele tem um trabalho importante para fazer. 50% ali é uma parte administrativa que tem que dar certo também, porque se chegar no dia 31 de dezembro e a gente não tiver concluído essa parte do site, muitas coisas, as famílias não podem virar Tchombo. Elas podem ter libertação, podem ter tudo, mas se tiver faltando um documento no site, o Comitê da Sede Mundial vai reprovar, nós não podemos fazer nada. Então, é importante fazer essa parte junto também, atender bem essa parte, né, esse trabalho de recolher as informações, é importante dessa forma, né. Aqui no setor 1, né, como o foco principal de hoje é o setor 1, tem o coordenador do setor, que é o William, acho que todo mundo sabe, já faz algum tempo que ele está trabalhando, comunicando com as famílias, e ele está recolhendo os dados das famílias através de um link. Então, ele já enviou um link para as famílias, para os líderes, e é muito importante que todas as famílias que vão ser Tchombo esse ano preencham esse link com toda a atenção. Aí mais um ponto, né? Como eu disse, infelizmente, às vezes tem alguns exemplos não muito bons no passado que a gente tem que mencionar. Tem que preencher com atenção, porque esse dado, ele vai no site da sede internacional. Então, se o endereço estiver errado, a sua caixa Tchombo, seu hobby sagrado, não chega. E se ele não chegar, quer dizer, se a empresa não conseguir entregar, sabe o que a empresa faz com aquele hobby sagrado, que é sagrado, como o próprio nome diz? Sabe o que a empresa faz? Guarda no depósito? Não. Devolve para a Coreia? Também não. Ela queima aquela caixa, joga fora. Porque não é a empresa da nossa igreja, é a empresa de fora, a empresa da sociedade. E para eles é só mais uma encomenda. Se tentou entregar uma vez, tentou entregar duas, tentou entregar três, o endereço está errado, não deu certo, a empresa descarta, joga fora aquele hobby sagrado. E é muito difícil a sede mundial mandar de novo, é impossível quase, não podemos garantir que vai conseguir mandar de novo, porque foi nosso, teria sido, né, o nosso erro aqui. Então, realmente, coloca o endereço com atenção. No ano passado, né, infelizmente, temos que citar os problemas, né, para a gente não repetir. Tinha pessoa que no lugar do CEP colocou CPF, trocou, né, CEP com CPF, então realmente não pode acontecer esse tipo de coisa. No link que foi mandado, está pedindo o CPF. Se não está pedindo, vai ser pedido depois. É importante, se um dos cônjuges tiver ido para o mundo espiritual, não coloque o CPF daquele cônjuge, porque quando a empresa vai entregar, ela checa a situação do CPF da pessoa, né, com o governo brasileiro. E se a pessoa estiver constando ali que a pessoa já faleceu, então o governo entende como algum tipo de golpe, algum tipo de problema e não deixa entregar também. Retém lá a sua caixa, né? Então, é bom prestar atenção em todos esses pontos, né? Se um dos cônjuges está no mundo espiritual, quando solicitar o CPF, põe o CPF do outro cônjuge, não põe daquele que está no mundo espiritual, porque quando a empresa chega aqui no Brasil com as caixas, ela vai primeiro para a alfândega e para tudo, para a Receita Federal, ali ela faz todo o trâmite, só depois entrega, e qualquer probleminha, a nossa caixa fica presa lá. E se não entregar em 3 dias, ela é descartada, né? Então, tem esses pontos também, que não é o mais importante, mas podemos ver que são muito importantes, né? Nós devemos mencionar, devemos pensar nisso e resolver essa parte também.
E então, preencher com toda a atenção. No ano passado também, infelizmente, claro que nós conseguimos corrigir, porque nós conhecemos a família. Teve família que confundiu. No link está escrito bem claro, nome completo do esposo, CPF do esposo, tamanho, né, altura do esposo, tem toda a informação. Aí depois começa a parte da esposa. Mas teve pessoa que confundiu e fez os dois do esposo. Então estava lá, João da Silva casado com João da Silva. E o problema disso é que esse nome fica registrado lá no Tchomboon, pela eternidade. Imagina a sua geração vai lá e fala, mas espera aí, meu pai colocou o nome dele 2 vezes, eu não tinha mãe, não tinha bisavó, não tinha tataravó, colocou o nome dele 2 vezes, e no cartãozinho do Cheonilguk também vem escrito o seu nome. Imagina, João da Silva, João da Silva. Porque a Coreia não sabe o que é nome, o que é nome masculino, feminino, é outro idioma, não tem como saber. Se está escrito João da Silva, ele vão achar que é o esposo e a esposa. E mais problema ainda, naquela placa de honra vem escrito o nome também. Então, realmente tem que ter muita atenção naquela placa que nós vamos levar pela eternidade, né? Passar como tesouros para os nossos descendentes, que vão, aquele Robi Chombo, aquela placa, aquele material vai durar pela eternidade. Nossos descendentes vão passar um pelo outro por bilhões de anos para frente, né? Então, realmente tem que ter atenção, tá bom? Não esqueça essa parte que é muito importante, tá bom? Essa parte administrativa. Então, nós estamos no processo agora de criação das contas no site, criação do perfil no site internacional. Até o dia 27 nós temos para fazer isso, né? Então, é um período de tempo curto, porque eu sei, nós fizemos ano passado e esse ano, o processo para criar a conta não é muito simples, porque é um site coreano traduzido para inglês, então fica uma confusão ali às vezes. Por isso, os coordenadores estão apoiando, né, as famílias. Então, por favor, dê toda a informação exata para essa pessoa. A parte vertical tem que concluir a libertação, horizontal tem que concluir 430 ou 270. Doação de bênção vai ser completada no futuro, não é obrigatório fazer essa doação da bênção esse ano, você vai comprometer para fazer depois. Vai ter que tirar a foto do casal também, não recomendo tirar agora, porque precisa ter uma certa aprovação primeiro, senão você vai gastar o dinheiro, depois, se tiver algum problema e você não entrar, você só gastou dinheiro. Claro que você vai ter uma foto bonita, mas eu recomendo esperar um pouco mais, porque a parte da foto é fácil para fazer, relativamente, né? Assinatura digital também, essa aí é muito fácil, é pegar uma folha sulfite, assina o seu nome, se for possível com aquele pincel grosso, e tira uma foto do lado de fora da casa. Esse ponto é importante. Qualquer luz assim da casa fica muito ruim, mas se você tira no sol, aí fica muito bom, nós já experimentamos. Então você vai do lado de fora ali, tira a foto ali e envia para a pessoa, né, no caso de São Paulo, para o coordenador que vai solicitar. Essa assinatura é para poder colocar no termo de compromisso que você vai fazer, naquele agreement, é o nome do documento, para você fazer a libertação depois. Você tem que assinar, né? Eu comprometo que eu vou concluir a libertação no futuro. E também fazer a doação de bênção. Então, precisa essa assinatura. É muito importante esse ponto, né, da assinatura digital, que é muito simples. Se você não tiver pincel, canetão, faça com caneta mesmo, não tem problema nenhum. Só tira uma foto com bastante qualidade, assim, com bastante luz de fora, com foco, né, a foto tem que ter foco, e manda para o coordenador, quando ele solicitar, né, vai ter um momento que ele vai pedir isso, que dá para resolver dessa forma, né? Sem esses itens aí, o Comitê Continental não pode aprovar. Nós não podemos mandar para a sede mundial os nomes se estiver faltando um pedaço. Essa é a orientação bem clara, né? Então, assim, está faltando a assinatura da esposa no documento tal. A sede mundial nos orientou que nós temos que reprovar aqui no continente, nem podemos enviar para a Coreia. Então, realmente é importante também, não podemos esquecer essa parte administrativa, né? Como solicitar esses documentos? Eu já terminei a bênção horizontal, o que eu faço agora? É só ficar esperando? Não, precisa solicitar através do líder de setor, de São Paulo, no caso, né? No caso do setor 1, quem está cuidando é o coordenador do distrito, que é o senhor William. Aí no setor 2, 3, 4, 5 são os respectivos líderes de setores, né? Pastor Enohan, pastor Marcelo, pastor Danilo e pastor Silvio. Através dessas pessoas, você pode solicitar o seu certificado horizontal, que vai precisar, pode tirar alguma dúvida com relação a isso, né? E essas pessoas vão conectar com o Jinho, aqui na sede central, que é a pessoa responsável por esse trabalho administrativo nacionalmente.
nós estamos aposentando aquele contato da Academia do Messias Tribal Celestial, porque ele está muito bagunçado, tem muitos tipos de mensagens, centenas de mensagens que não tem muita ligação com o assunto, e às vezes um assunto importante se perde ali no meio. Então, no momento, esses 5 líderes, né, de setores, incluindo, né, o William aqui no distrito, no setor 1, pode comunicar diretamente com o Jim Rohn no contato pessoal. Acredito que todos tenham, se não, porque ele já andou mandando mensagem para todo mundo, né, nesses dias. Se não tem, pode conseguir através do pastor daí, pode conseguir através do William, ou seja, tem muitas formas de conseguir, né? Ele está tratando diretamente no contato pessoal dele, não é no da academia mais, porque está tendo problema aquele contato da academia que eu havia divulgado antes, né? Então, tem que solicitar esses documentos através do coordenador. Nós não estamos conseguindo atender cada família solicitar diretamente, como estava acontecendo, né? Então, se a família concluiu o vertical, o horizontal, nós não vamos conseguir atender diretamente a família. Não adianta escrever diretamente que ele não vai conseguir. Precisa ser através do coordenador ou do líder de setor, no caso, né? Para conseguir os documentos que precisam, certificado e etc. Tirar dúvida também pode ser um caminho mais fácil, né? Então, quais são os próximos passos para se tornar Chombo? Mais uma vez, resumindo aqui no final, né? Para ficar bem claro, para a gente não ficar com dúvida do que nós temos que fazer, né? Mais uma vez, criar o perfil no site internacional até 27 de novembro. Isso aí, como o Brasil todo sabe, né, já foi explicado para os líderes como estamos fazendo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é apenas preencher aquele link que o William já enviou para todo mundo, somente através daquele link, não tem outra forma, né? A família não pode criar uma conta ela própria ali no site, porque aqui em São Paulo foi organizado que o coordenador vai cuidar disso, então tem que ser através dele, né? Então tem que preencher aquele link com certeza. Concluir a libertação de antepassados, concluir os 430 ou 270 bênçãos do MTC, manter-se ativo no sermão, vida de dízimo e bênção regularizada. Só um ponto importante aqui, né, que foi orientação bem clara, né, da sede mundial também, que caso uma família esteja esperando, né, o vinho da graça, todo mundo sabe o que é vinho da graça, para que é, essa família não pode se candidatar para ser Chombo. Então, os líderes devem checar isso também. No ano passado, teve famílias, né, mesmo que nós fizemos uma pesquisa, né, mandamos o nome das famílias para o líder marcar sim, se o dízimo está regularizado e se a bênção também. E mesmo que o líder estadual dessa família marcou ok na bênção dela, nós descobrimos depois, assim, de forma extraoficial, por acaso chegou a informação para a gente, que essa família estava esperando o vinho da graça. Então, realmente tem que ter atenção nesse ponto também. Não podemos, né, nós devemos checar nas nossas missões. Se uma família estiver esperando o vinho da graça, realmente não pode se candidatar para ser Chombo. Pelo menos essa é a orientação da sede mundial até agora. Se a sede mundial mudar isso amanhã, vamos avisar isso amanhã, mas certamente não vai mudar esse item, né? Nesse processo Chombo também de 2021, também teve casos assim, né, que nós descobrimos depois que a família estava esperando o vinho da graça. Então, esse ponto, se o líder local não controlar, para a gente é muito difícil, porque a gente não conhece a família, mas o líder local deve verificar isso, né? Como o líder local tem a lista das famílias, pode dar uma checadinha com a própria família e etc., né, para verificar essa questão da bênção. Também deve completar a bênção de antepassados no futuro e completar a doação de bênção no futuro. Esses são os itens importantes para se tornar Chombo. Então, praticamente, sobre o assunto Chombo, era isso que eu tinha preparado. E claro que sim, nós não podemos esquecer um ponto muito importante que o reverendo Kim falou, né? Mesmo que seja um pedaço curto, não pode deixar de falar desse assunto que eu vou colocar aqui agora, né? Que são os 300 candidatos para a bênção de 2022. 300 candidatos solteiros. Acredito que todos estão bem cientes dessa providência. Aqui no Distrito 1, as missões estão muito animadas, as missões estão competindo entre si. Como eu estou no grupo lá, né, o grupo de missionários, assim que um missionário posta a foto do seminário, rapidinho os outros já postam seminário também. Essa competição é interessante, essa competição celestial. Então, as missões estão fazendo seminários de um dia para preparar para o seminário de 7 dias.
Então, o ponto principal que nós temos que fazer todo sábado, ou sábado e domingo, fazer seminários de um dia para candidatos solteiros. A finalidade é prepará-los para a bênção no ano que vem. 300 candidatos no mínimo, né? É a nossa meta nacional que nós devemos cumprir. Na verdade, temos que fazer mais, podemos fazer 600, 700, 1000, mas mínimo tem que ser 300, né? E pelo ritmo que está andando a providência, nós vamos conseguir isso, vamos quebrar barreira, vamos conseguir vitória. Para poder apoiar nesse trabalho de 300, a sede central vai organizar seminário de 7 dias no seminário central. Não é um seminário ou 2, são 8 seminários seguidos. Então, a partir do dia 1º de dezembro, né, vamos começar o primeiro seminário de 7 dias no seminário central, do dia 1 até o dia 7. Depois pula o dia 8, no dia 9 já começa o próximo. E assim por diante. Pulando apenas um dia, né, para poder preparar, para receber os convidados, já no próximo dia. Então vamos fazer 4 seminários de 7 dias seguidos em dezembro e depois 4 seminários de 7 dias seguidos em janeiro. A finalidade é preparar os jovens solteiros para, candidatos solteiros para a bênção 2022. Então, além de fazer seminário de um dia, mandar para o seminário de 7 dias, temos que cuidar e motivar esses jovens para que ele possa receber a bênção. Apesar de que nós vamos falar bastante sobre a bênção no seminário de 7 dias, vamos falar da importância da linhagem e muitas coisas, mas é importante o pai espiritual, o líder, né, daquela igreja local onde o jovem foi para o seminário, deve cuidar, motivar, incentivar para que esse jovem receba a bênção, né, como candidato solteiro. Isso também tem influência, ligação direta com a vitória da restauração nacional. Então, temos que envolver todos os membros da missão. Se tem algum membro que não está envolvido ainda nesse trabalho, com certeza ele deve se envolver, trazendo candidatos, trazendo convidados para o seminário, e assim nós possamos obter grande vitória. Então, acredito que são esses, né, os pontos que nós estamos transmitindo nessa turnê distrital. Todos os distritos, né, ouviram basicamente o mesmo conteúdo, e se alguma família do Brasil não assistiu, depois vai ver esse vídeo gravado, né, já tem uma orientação assim, e nós vamos conseguir vitória. O reverendo Kim, nesse momento, ele está fazendo sermão também, lá na igreja de Curitiba, e adivinha que assunto que ele está falando? Será que alguém sabe? Família Tchombô, com certeza. Antes de subir aqui, eu coloquei um pouquinho no Zoom para ouvir. Assim que eu coloquei no ouvido, ele estava falando, Tchombô Family. Ou seja, é exatamente isso que ele está falando, né? Tornar a família Tchombô, conseguir os candidatos solteiros, 300 candidatos para a bênção. Então, nós temos que alinhar com esse mesmo pensamento, com esse mesmo coração, com esse mesmo fogo, né, que o reverendo Kim está trazendo. Se a gente acende o fogo em nós, nós vamos acender o fogo nos nossos convidados também e vamos conseguir vitória. Então, queremos agradecer bastante, né, a participação de todos os setores de São Paulo, setor 1, 2, 3, 4, 5, todos missionários, pastores, famílias abençoadas, membros, né, nessa turnê distrital também, e espero que nós possamos obter grandes vitórias nesse ano, tornando a família Tchombô, conseguindo 300 candidatos para a bênção. Então, que a bênção de Deus, né, possa conectar com cada família, possa conectar com cada líder, com cada missão, com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, na verdade. Não tem como não falar do mundo, né, quando a gente pensa na verdadeira mãe, ela está vendo o mundo, e nós possamos conseguir grande vitória global, conectar essa vitória com a vitória do Brasil também. Então, vou fazer oração para a gente poder finalizar essa palavra de hoje. Nossos amados Pais Celestiais, amados verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com líderes e membros, famílias abençoadas, famílias Tchombô, 100% das famílias e membros do Distrito 1. Queremos sinceramente agradecer por essa preciosa oportunidade, onde podemos compartilhar sobre a vossa providência no momento, sobre a estratégia clara que nós definimos para a vitória das famílias Tchombô nesse ano. 100% das famílias do Brasil devem se tornar família Tchombô absolutamente nesse ano, porque o próximo registro é apenas 2027, então essa é uma oportunidade única que os verdadeiros pais, que a verdadeira mãe, que os pais celestiais, que todas as nossas figuras centrais estão esperando, e nós devemos conectar com esse coração
para obter vitória. Por favor, Pai Celestiais, abençoe, proteja, dê amor, carinho para cada um dos vossos filhos que estão ouvindo nesse momento, que estão participando dessa turnê distrital, para que eles possam se motivar, determinar a se tornarem família Tchombo. Que possam encontrar o sentido, encontrar a força espiritual, encontrar a maneira para trabalhar com o mundo espiritual, trabalhar com os pais celestiais, com os verdadeiros pais, com os antepassados, e assim conseguir grande vitória, conseguir quebrar barreiras, conseguir produzir milagres e se tornar orgulhosas famílias Tchombo, que dão alegria e glória aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. Ao mesmo tempo, também queremos obter grande vitória nos 300 candidatos solteiros para a bênção do ano que vem e conectar essas duas providências com a vitória da Restauração Nacional e a vitória da Visão 2027. Queremos agradecer por tudo, sinceramente. Gostaria de orar, relatar e ofertar a conclusão dessa turnê nesse 5º distrito, no Distrito 1, hoje. Agradecer sinceramente, em nome de Ronilson Pascoalato Azevedo, da família Abençoada Central, a Ju. Muito obrigado. Muito obrigado ao diretor Ronilson pelas palavras desta manhã, pela mensagem, pelas orientações. Irmãos e irmãs, vamos avançar para que todas as famílias abençoadas se registrem no Tchombo este ano. E aí eu quero já dar um aviso, né? Todos os missionários, os líderes distritais, líderes de setor, né? Sempre a gente confunde um pouquinho o setor com o distrito, né? Todos os líderes de setor, missionários, organizem, as próprias famílias abençoadas organizem grupos para dar a bênção, tá certo? E quem tiver bênção sobrando, porque assim, toda vez que vai ter o registro, a gente vai formar grupos para sair para dar bênção. Então, aqueles que têm bênção sobrando, por favor, entre em contato conosco, né? A gente tem um banco onde a gente vai armazenando aí as listas e quando alguém precisa, a gente disponibiliza. Eu vou iniciar os nossos avisos desta manhã. O nosso primeiro aviso é do ASP, né? Com o projeto Favelinda, né? Então, Favelinda é um projeto de revitalização de comunidades, né? No caso, favelas, em parceria com a ASP. Então, está convidando a todos para participar de uma ação de pintura em Taboão da Serra. Já reserve os seguintes sábados para celebrar nessa ação o Dia Internacional do Voluntário na Prática, né? Então, as datas são 27/11 e 4/12 a partir das 11 horas. Essa ação tem muito significado por concluir a meta de mais de 10 ações desde a criação do projeto em abril de 2021. Mais informações e também para a sua participação, pode contactar a Vitória Castellón no telefone que está aparecendo para os senhores e senhoras aí na tela e também pelo Instagram. Ok? O nosso segundo aviso é sobre a autobiografia da verdadeira mãe, a Mãe da Paz. Então, nós temos a felicidade de anunciar que a autobiografia da verdadeira mãe já está em produção na gráfica, né? O livro pode ser adquirido de forma antecipada com os seus pastores, tá bom? Com todos os pastores estaduais, e o valor é R$20. Então, procure o seu pastor, a sua figura central, através dele, pode adquirir a autobiografia. O nosso terceiro aviso é do True Love Day. O True Love Day está convidando a todos para o retorno do culto mensal do True Love Day. Esse culto vai ser presencial no domingo, dia 12,
do 12 às 13h30. Esperamos por você e sua família e seus convidados. Então, vamos trazer convidados, o quarto aviso é o Seminário de Libertação e Bênção de Antepassados. O Sr. Ronilson já enfatizou, não vamos perder essa data, ok? Por favor, não esqueça. Anota um papelzinho, já coloca lá na porta da geladeira para não esquecer, tá bom? Já já a gente vai estar anunciando aí os contatos das atendentes para as inscrições de libertação de antepassados, e bênção. Como é de conhecimento de todos, no dia 19 de dezembro teremos o último seminário especial. Então, essa é a única chance para se tornar a família Tchombo. O seminário especial Rio John Tchombo. As inscrições começarão no dia 29/11 e vai até o dia 10/12. Então, já tem data para as inscrições, ok? Se prepare, tá? Prepare mesmo com as condições necessárias para as inscrições. Os números para atendimento serão divulgados na próxima semana, no próximo sermão. Ok? Esse é um aviso importantíssimo. Ok? Coloque bem aí na mente, tá? Para não estar esquecendo. O quinto aviso, então, é do Departamento de Famílias Abençoada. Vai ter uma convocação global dos pais para noivado da segunda geração. O que eu disse? Vai ter uma convocação global. A Coreia, a sede mundial, está convocando o mundo inteiro, os pais do mundo inteiro, para um único evento junto, a nível global. Certo? Coreia, Japão, Estados Unidos, Filipinas, Europa. Vamos falar de continente, então. Falar de país vai demorar muito. Vamos falar de continente. Então, 5 continentes, tá? Vai estar em uma única reunião global com o diretor das famílias abençoadas a nível mundial da Coreia para noivado, indicação, noivado ainda não, indicação dos filhos, tudo bem? Então, vai ser 18 e 19 de dezembro, então 2 dias. O primeiro dia vai iniciar às 6 da manhã e vai até o meio-dia, 6 horas de reunião, ok? No segundo dia, inicia às 8 horas e vai até às 12. Então, participante, todos os pais com os filhos candidatos para a bênção. Tem que ser candidato para a bênção, porque lá vai ter indicação, ok? Então, tem que ser candidatos para a bênção. Filhos de 20 a 30 anos. A apresentação de perfil é por vídeo de 2 minutos. Então, cada candidato tem que fazer um vídeo. Já foi orientado, não foi? O Departamento de Família já está orientando os jovens, que são candidatos a fazer o vídeo, Muito, muito, muito bom. Para participar, inscreva-se até o dia 5 de dezembro nesse link. Está aí o link para a inscrição para a participação. O DFA está anunciando um outro evento aí, olha, outro encontro, tu e eu. Interessante, Tu e eu. Todos os pré-candidatos e candidatos para noivado e bênção a partir de 35 anos, olha, esses é para a partir de 35 anos, estão convidados para participar neste encontro online, nos dias 5 do 11 de dezembro de 2021. Faça a sua inscrição e complete os seus documentos até o dia 20 de novembro. Corra, tá? Tá logo aí. O DFA está anunciando o primeiro encontro de família do mês, no dia 4 de dezembro, às 19h30 às 22h30, horário de São Paulo. Então, nós teremos aí o primeiro encontro da família e terá a premiação de famílias em destaque do mês, tá bom? Melhor foto, Então, para participar,
tem que fazer a inscrição no link até o dia 1º de dezembro. E as famílias podem enviar 2 fotos, tamanho 10x15, tirada no ar livre. E pode enviar no e-mail do Departamento de Família Abençoada, que está aparecendo no vídeo, até 1º de dezembro. Né? Coloque o nome da família, a nação onde mora, o número do WhatsApp. Né? Ok? O nosso 8º aviso é um seminário de treinamento para pastores e líderes. No dia 27 de novembro, às 19 horas, haverá um seminário de treinamento para pastores, missionários e staff de inscrição. Todos os líderes espirituais devem participar neste seminário para aumentar o entendimento sobre a libertação de antepassado, no caso das linhas, né? Tem pessoas que ainda fazem confusão na questão das 4 linhas do esposo, 4 linhas da esposa, né? Então, um seminário para esclarecimento. Nós temos um outro aviso muito importante, é sobre o próximo final de semana, sobre domingo que vem. Então, no próximo final de semana, no próximo domingo, é a visita do líder continental ao Distrito 1. Então, aquele dia, naquele final de semana, nós temos a visita dos representantes dos verdadeiros pais na América do Sul. Então, na parte da manhã, nós teremos o sermão dominical. Todos os membros do Estado de São Paulo devem vir para a sede central para participar no sermão. O reverendo Kim vai dar o sermão aqui presencial. Essa é a nossa programação, a visita do líder continental ao Distrito 1. Todos os missionários do Estado de São Paulo e líderes de setor devem vir para a sede central, porque no período da tarde nós temos a reunião com o reverendo Kim. Então tem que vir para o sermão, já se programar para ficar para a reunião com o líder continental. Eu tenho um próximo aviso. O senhor Nilson já avisou aqui, mas eu quero pedir para a mídia para projetar as datas do seminário de 7 dias. Então está aparecendo para os senhores e senhoras agora no telão. Domingo passado, eu pedi para os irmãos e irmãs me incomodar. Meio estranho, né? O pastor pediu os membros para incomodar ele, né? Dá para incomodar com natureza decaída, não, tá bom? Me incomodar trazendo muitos convidados para assistir conferência. Por favor, não deixe a gente sossegado. Traga muitos convidados para assistir conferência de um dia. Ontem nós tivemos 10 convidados que assistiu 4 conferências. Princípio da criação, queda, missão do Messias e paralelo histórico, né? Aí eu mesmo estava dando a conferência. É interessante porque no final nós demos o paralelo histórico sem ter revelação, né? E todo mundo matou a charada. Todo mundo já disse, então o Messias já veio, né? Nós estamos vivendo um tempo de muitas bênçãos. Nós temos que aproveitar agora, quando as pessoas, passou esse período de pandemia, está todo mundo em busca de Deus. Todas as pessoas querem ouvir a palavra. É o tempo de dar testemunho, não perca esse momento, porque se nós perder esse momento, quando as pessoas elas estão sensíveis a Deus, a palavra, então é tempo de dar testemunho. Só uma irmã trouxe ontem, acho que 8 convidados.
Assim. Muito obrigado, Duan, né? Que bom. Nós enviamos um link para a inscrição do seminário de 7 dias. Então, aqui está na tela as datas do seminário de 7 dias. O primeiro inicia no dia 1º de dezembro e vai até o dia 7. A inscrição está na circular, o link, né, para a inscrição está na circular. Então, já você tem o seu convidado, dá o link para ele já escrever. Claro que se chegar uma pessoa na hora lá, a gente vai fazer a inscrição também. E a taxa do seminário é R$ 210, certo? Não cobre os gastos, né? Porque 7 dias, café da manhã, almoço, jantar, lanchinho da tarde, energia, água, não cobre. Todos os nossos convidados, eles precisam fazer uma oferta para os gastos, mas também essa é uma condição para ele nascer espiritualmente. Se o convidado não tem essa condição, a maioria faz o seminário e não nasce. Por quê? Porque não tem condição. Então, ontem eu falei para um casal, né, que se determinou ir para o seminário. A taxa é 210. Ele disse, quer dizer que nós dois vamos dar 420? Eu disse, sim, mas o senhor não se preocupa, não cobre os gastos. Essa é uma taxa mínima, né? É como uma oferta que o senhor e a senhora está fazendo. Tudo bem, a gente vai fazer, então. Então, temos que preparar os nossos convidados. Não perca essa chance, ok? Não perca essa chance. Então, neste momento, nós temos mais um aviso, e eu quero convidar a senhora Onan para dar esse aviso. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Senhora Onan, bem-vinda. Bom dia, irmãos e irmãs. Nossa, ficou muito feliz revê-la de novo, né? Agora, presencial. Irmãos, pode vir, tá bom? Cadê? Todo dia pergunta, senhora Onan, quando vai ser presencial? Não estou vendo esse irmão se está aí, tá? Então, por isso, próxima semana, pode vir, tá bom? Deixa a gente matar a saudade, tá bom? Hoje, eu queria relatar, realmente, semana passado, né? Domingo, eu fiz, né, como pedindo, né, ajuda de cada irmão que está por aí, né? Então, realmente, muitos irmãos que estão respondendo, né, para ajudar, né? Então, eu queria relatar para vocês. Primeiramente, eu queria realmente, sermão de hoje, nosso diretor, Ronilson, né, foi muito bom, né? Então, realmente, o reverendo Gui falou assim, 300, agora foco, 300 solteiros, primeira geração e família Chambó, né? Então, o reverendo aqui na mesa, né, tomando café, ele falou, se demora 300 jovens receber bênção, não chegar a essa meta, a Providência do Brasil vai demorar, como atrasar 3 anos. Nossa, eu fiquei assustada, né? Fiquei muito tenso, né? Então, realmente, acho que 300 realmente para nós, número não é grande. Só cada membro, se uma família se trouxe um convidado, já é um filho, né? Já é 300, mas nós temos segunda geração. Cada família, minha família, temos 4 pessoas. Fernanda foi Coreia, então cada pessoa traz só é 4. Então não é número grande, só nós não tem tempo. E pensam ano que vem abril. Então nós não temos tempo. Então por isso toda família, todo irmão tem que correr, né, através do seu filho espiritual, né? Então, realmente, eu já falei, filho espiritual, dar testemunho não é para aumentar o número de igreja. Igreja não precisa aumentar o número de pessoas, membros. Para quê? Se nós não temos objeto de amor, nós não crescemos. Entende? Nós temos que ter um objeto de amor. Não é só eu amo meus filhos, acabou. Eu amo meu marido, acabou. Gente, não aperfeiçoar durante período de tempo. Eu tenho 53 anos, mês que vem eu vou fazer. Eu sobrou pouco tempo, eu não sei se eu vou viver mais 20 anos.
Durante 20 anos, eu tenho que se aperfeiçoar. Mas eu estou vendo, eu cheio de natureza de cada, cheio de negócio que não é de Deus. Todos os dias saindo pensamento negativo, raiva, bravo, toda coisa. Como, onde eu vou tirar? Se eu não tenho objeto de amor, pessoa que está na frente para tentar amar, então eu não vou aperfeiçoar. Aperfeiçoar o quê? Todos nós sabemos. Aperfeiçoar caráter do amor. Entende? Nós somos perfeitos, não é? Olho pode ver, nariz pode respirar, boca pode falar, cabeça pode pensar. Onde eu tenho que aperfeiçoar? Aperfeiçoar caráter do amor. Mas se não tem objeto para me amar, gente, não aperfeiçoar. Então, que fim? 5 responsabilidades de ser humano, o que é? Realizar 3 grandes bênçãos na terra. Depende, esse vai decidir meu lugar, minha casa no mundo espiritual. Então, é absoluto, um caminho absoluto. Então, irmãos, não é para aumentar o número de igreja. Para quê? Para mim, eu preciso. Entende? Então, por isso, né, irmãos, por favor, ontem chegou a senhora Dólar, pastor não falou o número, só a senhora Dólar trouxe 8 pessoas, mas não tinha nenhum sorteiro. Agora nosso foco é sorteiro, porque nós não tem tempo. Né? Redor de vocês, se não tem, vai lá à rua. Um período de tempo, eu e a senhora Yolanda, nós andamos na rua, muitos solteiros. Se a gente anda, acha. Né? Então, traz mínimo, cada semana, um solteiro. Né? Pode ser menina, menino, jovem, para receber bênção, para ensinar eles como pode formar a família verdadeira, né? Casamento eterno. Então, irmãos, semana que vem, por favor, traz seu convidado solteiro, tá bom? Para eles receber bênção, abril. Então, tem certeza, Deus colocou esse foco, tem certeza, vai uma sorte celeste, tudo vai em cima desse. Né? Então, ontem, né, o senhor Pedro trouxe 3 jovens. Falou sobre bênção, todo mundo ficou assim, interessada. Nossa, tem isso. Né? Então, receber casamento, todo mundo sabe, né? Que um casamento, mas nosso casamento é uma bênção. Ensinar o que é casamento. Na fora não ensina, né? Só casa, namorou, então, gostou, então, né? Mas nosso não é. Nós vai ensinar casamento. Como pode você receber um casamento que você pode dar certo? Um casamento eterno. Né? Então, por favor, irmãos, nós precisamos colocar foco. Foco é trazer seu filho ou filha espirituais convidados solteiros. Tá bom? É sobre Chambo também, né? Quero enfatizar de novo. Não é para igreja, eu tenho que ser Chambo. Primeira coisa, se nós não liberta antepassado, não tem como cuidar nossos filhos, como proteger nossos filhos, segunda geração, chicos. Por quê? Todo dia a gente luta com pecados de antepassado. Vem pensamento negativo, raiva, nossos filhos estão no mundão, vem teste de Adão e Eva, como pode proteger? É claro, vamos levantar condição, jejum, né, veneração, contribuição, tudo mais. Mas esse nível individual, muito lento. Por causa de acordo de pecado de antepassado, vem teste para nossos filhos. Esse é muito rápido, velocidade é muito rápido. Se um filho manda a segunda geração na rua, ele vai trabalhar, ele vai ter redor de sociedade, amigos, né? Colegas, se estou na faculdade, se trabalhar na empresa. Se eu mando meu filho, meu filho bonitinho, ou minha filha bonitinha,
E aquelas pessoas que ao redor, ele está de olho, Satanás de olho. Essas pessoas atrás deles tem Satanás. Entende? Eles de olho. Qualquer coisa Satanás queria pegar a segunda geração. Para quê? Se faz uma vez queda, já era. Vai ser linhagem dele. Então a palavra do Pai é muito famosa. Deus, Satanás, 24 horas está na guerra. Guerra de quê? Quem pegar mais filhos. Satanás quer pegar filhos. Deus também quer pegar filhos. Então, gente, nós decidimos, vai ser filho de quem? Depende da minha ação. Então, nós temos segunda geração, número muito pouco. Como pode deixar eles? Sempre pode tirar linhagem de Deus. Então, velocidade. Vê como que velocidade? Muito rápido. Nosso filho já nasceu, já há 20 e poucos anos. Está na mundão. E eu vou levantar condiçãozinhos todo dia. Oração. E muitas pessoas não conseguem fazer muito oração. Todo dia você consegue fazer jejum? 7 dias de jejum, 1 ano, fazer quantas vezes? Jejum de café, quantas vezes dias você faz? Todo dia, quantas vezes minuto oração a gente faz? A gente vive 24 horas. Quantos minutos a gente faz oração para Deus? Quantas venerações a gente faz para Deus? Quantos minutos a gente faz leitura? Muito pouco. Como a gente vai proteger nossos filhos que está na mundo de satânico? Pais, imagina a situação de gente muito crítico esse. Se a gente não liberta antepassado, não tem jeito, gente, proteger nossos filhos. A única maneira para proteger nossos filhos é libertação antepassado. Entende? Vai tirar uma camada, esse 430, meu lado, ao lado de meu esposo, vai uma camada de proteção para proteger nossos filhos. Aí já pensou, ok, por exemplo, eu tenho um filho, chegou uma situação, fui lá na empresa trabalhar, tem uma menina, gostou muito do meu filho, em cima de meu filho. A gente fala, meu filho, é ele segunda geração. Não, ele já participou muito desse seminário, ele conhece o príncipe divino. Pai, mãe, você é muito infantil, pensar assim. Quanto ele tem força espiritual. Adão e Eva, a época que morando junto com Deus, conversando com Deus, eles caíram da frente de Deus. Nossos filhos só participam seminário, 7 dias, 1 ano, 2 vezes na seminário central. Você acha suficiente conhecer o príncipe divino? Não conhece. Não acha nossos filhos são membros, segunda geração. Deixa ele sozinho, vê. É bebê. A gente deixar nosso filho beber na mão de mundo satânico. Então, ok, essa menina em cima de meu filho. Todo dia, essa menina também é bonitinha. Chegou aquele momento, realmente, nosso filho tem possibilidade de cair, esse momento vai aparecer quem libertou o antepassado. Aquele momento, meu filho, assim, na cabeça só pensava, nossa, eu não posso, eu sou segunda geração, eu não posso cair queda. Saiu 1 minutinho esse tipo de pensamento, segundinho. Aquele já libertou o antepassado, o que acontece? Só por essa condição, ele não vai cair. Antepassado pega ele, isso mesmo, ele vai levar ele ao lado de Deus. Aí esse momento, esse nosso filho, meu filho, por exemplo, né, pensou assim, esse momento já ele tem dado condição, né? Se não pensar nada, aí vai, né? Mesmo libertou o antepassado. Mas mínimo, nosso filho tem uma cabelinho, aquele fininho pensamento, esse momento, antepassado interfere. Deu condição, antepassado, aquele 430 ao meu lado, ao lado de meu esposo, vai tomar ele. Mas,
Se aqueles membros não libertaram o antepassado, o que acontece? Mesmo meu fiozinho, nossos filhos pensam assim, não tem proteção, só atrás cheios de pecados de antepassado que caíram. O que acontece? Satanás leva. Já era. Que muito mais força de amor que princípio. Não é? Adão e Eva caem na frente de Deus. Mas quando nós libertamos 430, virou família de Sambó, é outra esfera, nível, mundo espiritual. Condições diferentes. Por isso, pais, acorde. Acorda. Que adianta você ter casa para morar? Se vai mundo espiritual, nossa vida é eterna. Vai mundo espiritual, você não tem casa, você é pobre, você... Não é que o problema é pobre, você está sofrendo, gemendo no mundo espiritual. Nós não pode ser só tem nome de membro. Não pode ser um membro que está peso para a providência. Que adianta eu sou família abençoada? Se eu não faço nada que Deus, verdadeiros pais que pedir, mínimo condições esse. Entende? Tem que fazer. Nós temos responsabilidade, família abençoada. Não é só nome, não é só eu sou evangélico, eu sou igreja de universal. Acabou então, você é. Mas nós não somos assim. Nós somos, cada um de nós somos restauradores. Nós temos que restaurar antepassado que não conseguiram. Nós temos que levantar condição futura, nossos netos, gerações. Esses somos nós somos restauradores. Por isso, pais, por favor, liberta antepassado. Por amor de Deus, não é para ninguém, nem para Deus, nem verdadeiro pai. Para seus filhos, para nossos filhos, segunda geração. Tá bom? Ok, esse é uma que eu queria dizer, né? Então, agora eu queria agradecer realmente vários irmãos que responderam, né? Que solicitando, né? Para ajuda de construção, está indo bem. Primeiramente, eu queria agradecer ao Senhor Messias. Já é uma semana está aqui, levantando todas as paredes. 2 salas virou 4 de apartamento. Ainda não terminou, quase, tá bom? Senhor Messias, muito, muito obrigada. Então, eu queria... Obrigada, Senhor Messias. Senhor Messias é nosso Messias. Ajudou. Realmente resolveu o nosso problema. É nosso Messias, Senhor Messias, tá? E eu também queria agradecer, né? Eletricista. Cada 3 anos, cada 1 ano, nós precisamos renovar papel, né? Alvará de templo, prédio, né? E aquele bombeiro, né? Então, nós, muitos que não está legal, né? Então, precisa refazer, né? Seu Cícero e com seu filho, segunda geração, Mário, né? Está indo, né? Cada sábado e domingo está vindo para ajudar a gente, né? E também é muito trabalho. Se não faz, está aqui pouco final, começar de dezembro, vem bombeiro, não dá alvará de esse prédio e vai ter muito problema esse. Por isso, né? Seu Cícero, Mário, muito, muito obrigada, tá? E também Damião, né? Irmão Damião é membro novo, né? É jovem, filho renascido, né? Mas sempre também está vindo para ajudar. Também dá uma grande palma, Damião, também, por favor. Eletricista. E também queria agradecer a uns missões, a uns irmãos que estão dando oferta, né, para ajudar a terminar essa construção, né? Então, o senhor Luiz, né, que é Embu, né, bem amigo de senhora nossa Terezinha, né? Ele ofertou uma grande dinheiro, né, uma quantidade para ajudar a igreja. Onde ele veio de novo, sede, ele queria ajudar mais, vendo pessoalmente, vendo obra, né, realmente até onde que ocorreu e precisa mais que, né? Então ele veio, vamos dar grande salva de palmas ao Luiz.
e também missionária de Franca, e também membro de Franca, né? Maria Felicia, né? E também, acho que toda uma família, né? E também de Franca, Nunes, a Patilha, né? Essa família também fizeram uma oferta para a nossa construção. Vamos dar grande palma para eles. E também a senhora Maria, né? Senhora Maria da Glória, mãe de William, também fizeram uma oferta para ajudar a construção. E também quem missão, né? Barueri, né? Também deram uma oferta para ajudar a construção. Vamos dar grande palma para elas também. Ok, acho que só esse. E nós missão está continuando, construção, e não acabou, né? Então, nós precisamos mais irmãos, por ser R$5, R$10, todo membro, nossos irmãos, se fazer uma contribuição, já vai ser grande ajuda para nós, porque R$5 é 5 tijolos. Cada tijolo a gente faz compra em cima de 1.000, vai ser 93 centavos, entende? Então, esse grande ajuda. Se cada membro fazer uns R$5, já se tem 1.000 irmãos fazer 1.000, como 5 está 5.000, é 5.000 tijolos, vai terminar todas as obras, né? E também tem cimento, areia, e também muita coisinha, e cano, e piso, e acho que nem vou ter dinheiro colocar piso até. Eu falei, cada família quem vai entrar e você se oferta. E eu já declarei, eu não vou fazer divisor de quarto. Só um quarto, você tem um banheiro e chuveiro, já acabou, né? Então, irmãos estão tirando o seu dinheiro, que mesmo não tem, ajudando a fazer o divisório, né? Piso, né? Então, eu queria que todos os irmãos no Brasil, vamos ajudar a ideia de reverendo aqui, deixar nossos filhos, segunda geração, mais jovem, na linha à frente. Realmente, esse é o futuro de nós. Senão, a gente não tem futuro. Tudo ficando velho, cada dia. Antes, eu falava para a reverenda que faltava um dia, faltava tempo para trabalhar. Agora, faltava energia. Realmente, e ficando idoso não adianta, gente. Realmente tem que pôr jovens para trabalhar, tá bom? Aí a gente pode fazer mínima condição para eles. Também eu queria agradecer, né, membro interno, o pastor Roberto, que veio aqui, né? Aqui eu estou vendo o Grandão, Josber, né? E Felipe e Mateus, né? Faz tempo aqui, né? E também peruano, não sei nome, segunda geração, e primo de Matir, né? Também veio ajudar. Também há um tempo também 2 irmãozinhos, né? Que voltou ajudando na cozinha de lá Semana Central, Inju e Myeongnam, né? 2 irmãos, né? Mamãe faleceu e depois 2 irmãos ficou membro interno lá com o pastor Roberto, né? E está ajudando bastante, né? Para andar esse serviço. Muito, muito obrigada, tá? Também membro interno, o pastor Hideo, né? Ontem arrecadaram na nosso mercado, né? 6 jovens está arrecadando, né? Mercado, né? E também hoje vai ajudar também, tarde um grupo vai arrecadar, aí 2 pessoas vai ajudar, senhor Wagner, fez escritório, né? Ele sozinho também lutou sozinho. Hoje o escritório vai ser pronto, a gente vai limpar e amanhã o reverendo aqui vai fazer inauguração. Então vamos dar grande palma a todas essas pessoas que estão ajudando. Muito obrigada. E contribuição, pedreiro e eletricista. Precisa continuando, tá bom? Não esqueça, tá bom? A gente vai esperar vocês e matar a saudade aqui na sede, 4º andar, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, senhora Nan. Vamos avançar com a providência. Eu quero pedir também, se irmãs, irmãos, que pode apoiar para dar bênção, né? Vamos fazer grupos e poder sair ainda hoje à tarde para dar bênção. Preciosos irmãos e irmãs, maravilha, né? Muito obrigado a todos por sua presença e participação. Agradecemos também a Banda Rio de Janeiro. Cadê a salva de palmas?
Irmãos e irmãs, como vocês percebem, nós estamos precisando de baterista, de guitarrista, de contrabaixo, né? Se alguém conhece algum músico, nos indica. Tá bom? Precisamos melhorar. Eu quero também anunciar ainda o bazar e também a publicação. Pode passar lá, tem novidades, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos dar aquela calorosa salva de palmas aos pais celestiais, verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Uma ótima semana a todos. Que os pais celestiais, verdadeiros pais, abençoe. Fiquem na paz. Vamos saudar com uma boa semana a todos os irmãos e irmãs.